Isso, boa noite, colegas, boa noite a todos. Né? É uma grande satisfação, né, a gente realizar a abertura do mês da advocacia aqui na subseção de Ijuí. Nós temos hoje o privilégio, né, de estar compartilhando a fala do Dr. Felipe Pereira Malman, ele é nosso conselheiro aqui da seccional, e também o expoente, né, em que diz respeito à tecnologia, né, e representante da OAB, no que diz respeito também ao processo eletrônico, né. Nós sabemos que são tempos difíceis, né, vivenciados pela advocacia. Sabemos que o trabalho muitas vezes é silencioso, é árduo, né? Às vezes a gente gostaria de ter outras respostas, mas valorizar aquilo que é feito e alcançado, sem dúvida, também valoriza a nossa profissão, né? E nesse mês que é tão caro para nós, né? Que é tão necessário a gente comemorar a nossa profissão, né? Reafirmar os nossos valores enquanto advogados, reafirmar as nossas posições, né? Reafirmar o nosso protagonismo frente aos problemas sociais e protagonismo, né, também na busca pela solução, né, na exigência pela solução do processo eletrônico no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né? Então, a gente elaborou com muito carinho, né, esse mês da advocacia, em nome da diretoria, do nosso conselho, né, do nosso conselheiro estadual também, doutor Edmilson Miquelon. Eu agradeço a todos os presentes, em especial, muito especialmente, o doutor Felipe, que a gente sabe que tem uma agenda muito extensa, né, muito dedicada ao trabalho de ordem. Então, nos honra muito a sua presença, doutor Felipe, a gente fica muito feliz do senhor ter aceito prontamente o nosso convite. E, e aos colegas, assim, que vão ter o privilégio hoje de acompanhar a fala do Dr. Felipe, a gente vai deixar, então, disponível, né, aos colegas e aos estudantes também que estarão acompanhando, né, disponível ali o chat do YouTube. Eu vou ficar acompanhando, caso alguém tenha alguma dúvida, e no final, sendo possível, a gente remete ao Dr. Felipe, tá bom? Então, Dr. Felipe, boa noite. Mais uma vez, muito obrigada, nosso carinho de toda a diretoria de Ijuí. Muito boa noite, doutora Maria Cristina. Eu quero agradecer em teu nome a toda a diretoria da subseção de Ijuí pelo convite. Para mim é muito gratificante estar participando do primeiro evento das comemorações do mês do advogado aí em Ijuí. Quero agradecer também ao nosso presidente aí da subseção, e dizer que eu venho aqui hoje conversar um pouco com os colegas sobre tecnologia, que é um assunto importante que permeia todas as facetas da nossa vida, mas em especial aí abordando a temática do que tem acontecido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, na Justiça Estadual, que todos os colegas têm se perguntado, nos questionado, buscado muita luz quanto a esses problemas. Então, para mim, vai ser bem importante. Eu acho que a gente tem que conversar, né? É o que a OAB tem dito. O diálogo é peça-chave, é fundamental na resolução de qualquer problema, né? E cabe a gente esclarecer também alguns pontos para que os colegas saibam o que é que está acontecendo, né? Pelo menos até onde nós temos conhecimento. Doutora Maria Cristina, me permite compartilhar uma tela aqui? Eu vou fazer o compartilhamento, tá? Fique à vontade, doutor. Só eu ajeitar aqui a tela. Apresentação. Tá? Eu vou compartilhar rapidamente com os colegas, não se preocupem que eu não vou cansá-los, eu gostaria de mostrar 3 ou 4 imagens para que a gente consiga entrar na temática que nós nos propusemos. Mas a ideia, então, é entender um pouquinho, traçar uma linha de raciocínio sobre a tecnologia lato sensu, e aí, de pronto, entrar nas problemáticas aí, no caos que infelizmente se instaurou no judiciário gaúcho, em especial
na Justiça Estadual, tá? Então, a doutora Maria Cristina já falou, eu sou conselheiro estadual e presido também a Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação da OAB do Rio Grande do Sul, tá? E aí, para o conhecimento dos colegas, eu vou passar por aqui, se precisarem tirar dúvida, se precisarem de algum auxílio frente aos temas que a CDTI enfrenta, ou se quiserem simplesmente bater papo sobre tecnologia, pode me procurar lá nas redes sociais, que vai ser um prazer conversar com os colegas. Para deixar para o conhecimento de vocês os serviços que a CDTI presta pela seccional da OAB do Rio Grande do Sul. Eu gosto da palavra serviços nessa tela e me inspiro na fala do Dr. Gustavo Jurren, conselheiro seccional, né, é nosso tesoureiro da Caixa de Assistência dos Advogados, e quando me encontra pelos corredores da OAB, ele sempre diz que a CDTI é uma comissão prestadora de serviços. Né? Para os colegas que não sabem, cabe às comissões da ordem assessorar o gabinete da sua presidência. Então, nas comissões das subseções, que assessorem, né, que emitam os pareceres dos assuntos de sua competência aos gabinetes. Né? E aqui a gente tem uma vasta área de atuação, nos demanda bastante tempo, então, resumidamente, nós fazemos todo o relacionamento institucional no que se refere aos interesses da advocacia para tecnologia no Rio Grande do Sul. Então, nós temos hoje relacionamento com os tribunais, TRF, Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Militar, Tribunal do Trabalho, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também, né? E, além disso, nós coletamos as necessidades da advocacia, observamos e levamos para a implementação, especialmente no que se refere aos sistemas de processo eletrônico em cada tribunal. E é aí que entra a construção das instituições, tá? Isso não só a OAB, a Defensoria participa de comitês e grupos mistos dentro de cada tribunal, Ministério Público, Polícia Civil, né? Então, nesses grupos nós conseguimos trocar conhecimento e agregar valor para as ferramentas de cada um dos tribunais, né? E esses encontros eles sempre são muito proveitosos, sempre geraram muita evolução para a advocacia. Então, é através dos comitês gestores aí que nós nos reunimos de tempos em tempos que nós conseguimos as melhorias e as mudanças necessárias nessas ferramentas. Além desse trato institucional que nós temos diretamente dentro dos tribunais, nós temos as capacitações com os colegas, né? Então, antes da pandemia, a Comissão de Direito da Tecnologia e Inovação viajou o estado do Rio Grande do Sul algumas vezes, nas 106 subseções, capacitando, inicialmente para o EPROC, lá na Justiça Federal, há 10 anos atrás. Depois, a gente seguiu capacitando, começamos a tratar do PJE na Justiça do Trabalho. Depois chegou o terrível, o temido portal do processo eletrônico do Tribunal de Justiça, que trouxe muita dor de cabeça, né? E, posteriormente, nós conseguimos dar, eu digo internamente na CDTI, que foi a minha grata surpresa, a minha grata oportunidade, que foi dar treinamento de EPROC na Justiça Estadual, né? Porque, em que pese não deva ser o ideal, né, a gente acaba sempre penalizando o mensageiro, né? Então, quando a gente chegava nas subseções para falar do portal do processo eletrônico, a gente apanhava como se fosse do tribunal, né? Mas estávamos lá para ensinar os colegas a lidar e a trabalhar com aquele sistema, né? A maioria dos tribunais e a maioria dos sistemas, eles foram sendo implementados virando chave, o que significa dizer, a partir da data tal, todos os processos obrigatoriamente entram naquele sistema. E nós conseguimos, através do Comitê Gestor do Tribunal de Justiça, com muita conversa,
segurar. Então, tiveram 2 ou 3 datas que seria a data de virada de chave para obrigatoriedade no portal do processo eletrônico lá no passado, e nós conseguimos segurar para ganhar tempo e conseguir qualificar, e até para que o tribunal conseguisse amadurecer um pouco essa ferramenta que estava com tantos problemas, e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas, dito isso, as capacitações então presenciais nós fizemos até o início da pandemia. Durante a pandemia, nós começamos, então, as capacitações telepresenciais dos colegas advogados, tá? E aí, nós criamos e colocamos em prática algumas ferramentas novas, né? Além dos treinamentos que nós temos lá no canal do YouTube da CDTI, nós lançamos um projeto que foi muito bacana de participar, que foi o EPROC em 8 minutos. O EPROC em 8 minutos ele surgiu de uma proposição de dentro de um colégio de presidentes de subseção. Então eu gosto muito quando sou convidado a participar, sempre participo, porque é dali que nós observamos e entendemos quais são as necessidades da advocacia. E nesse colégio de presidentes eu me lembro que acho que 2 ou 3 presidentes pediram que a CDTI fizesse uma cartilha para ensinar o advogado a trabalhar, os advogados, advogadas, a trabalhar com o EPROC, né? E aí eu, no microfone, disse que me negava a fazer a cartilha, né? Que a cartilha era de um tempo muito longínquo. Então, a gente gravou uma série de vídeos de até 8 minutos, dando agilidade para o colega. Então, o colega está com dificuldade de distribuir uma inicial. Vai lá no EPROC em 8 minutos, que está dentro do perfil da CDTI lá no YouTube, e ver como é que a inicial tem a tela gravada, ajuda o colega rapidamente. Em 8 minutos, resolve o problema. Está com dificuldade para distribuir para colocar uma contestação no sistema. Vai lá no EPROC em 8 minutos, contestação e resolve o problema. Essa ideia surgiu de sempre garantir ao advogado e advogada a ferramenta para o seu trabalho. A CDTI está aqui e sempre estará para resolver os problemas, para tentar auxiliar os colegas no que for necessário, mas nós entendemos que nós precisamos garantir a independência. A nossa profissão, a natureza da nossa atividade, ela requer independência. Então, nós estamos aqui para suportar e para ajudar os colegas, mas sempre pensando e desenvolvendo ferramentas que garantam agilidade, liberdade no mistério da sua atividade. Ainda no ano passado, nós fizemos lives todas as quartas-feiras, às 13 horas, todas as quartas-feiras uma live por semana. Doutora Maria Cristina, que está envolvida aí com os eventos do mês do advogado, deve saber que é extenuante a montagem desses eventos. Nós enfrentamos um ano inteiro, todas as semanas, nós pegamos um palestrante de dentro de cada evento pago que nós encontramos de dentro do Brasil, né, e trouxemos a convite, sem cobrar nada, para falar para a advocacia, onde nós extraíamos conhecimento para falar para os advogados nesse ano. Então nós elegemos o ano aí para as capacitações. E fora aí o fomento dos debates da tecnologia e da inovação como um todo. Tá? Então aqui eu deixo para vocês as redes sociais da CDTI. É importante que vocês conheçam, que vocês sigam, porque é por lá que nós colocamos a notícia com mais agilidade. Então, se vai sair uma certidão de indisponibilidade ou uma novidade sobre alguma celeuma que está preocupando muitos advogados, a gente coloca pelas redes sociais lá, tá? E aí eu passo para as 2 ou 3 imagens que eu disse para vocês que eu gostaria de enfrentar, antes da gente conversar objetivamente sobre o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. É importante que a gente tenha a ideia de como é que funciona a tecnologia, tá? E aqui a minha fala ela não vai ser no sentido de justificar nada. As coisas são como são, tá? E em tecnologia muito mais, tá? Então eu tenho dito há uns 2 ou 3 anos que o tema processo eletrônico ele não é um tema do futuro nem do presente, ele é um tema do passado. Já é algo que saiu, não é que saiu de moda, mas não é uma preocupação mais para os advogados. A maioria dos advogados já se sentem muito confortável em trabalhar com processo eletrônico. Alguns vão sentir alguma estranheza se eu disser, olha, não pode mais trabalhar com essa ferramenta de processo eletrônico. Hoje as preocupações elas vão além. Jurimetria, inteligência artificial, decisões automatizadas. E aí nós entramos em discussões muito mais profundas.
Eu só quero trazer um en passant aqui para vocês. E aí eu trago essa imagem que eu gosto muito. Essa imagem ela é do centro de Porto Alegre, ali do mercado público. Essa foto ela foi tirada em 1900. E se vocês derem uma olhadinha, veículos de transporte de carga, qualquer veículo aqui nessa imagem ele é com tração animal, né? No ano de 1900. No ano de 1960, 60 anos depois, eu tenho aqui o bondinho do Partenon. E já em 1997, eu tenho o primeiro telefone aí à esquerda da tela de vocês, o mais corpulento deles, de 1997. E de 1997 até 2007, ou seja, em um range de 10 anos, eu tenho o lançamento do que é o primeiro iPhone. Vejam que a curva, quando a gente fala de tecnologia, ela não é linear, ela é exponencial. E isso aí nós temos que assimilar enquanto sociedade, não enquanto advogados. Nós precisamos compreender que a tecnologia, como eu digo, ela se alimenta dela mesma. Então, hoje em dia, se alguém tem uma ideia para um aplicativo novo, esse aplicativo ele demora um determinado período, essa empresa ou essa pessoa pega uma dor, uma dificuldade na sociedade, alia a tecnologia e cria uma solução. Cria o YouTube, cria o Netflix, enfim. E aí, outro empreendedor encontra outra dor, outro problema, e a partir daí alia a tecnologia anterior e cria e coloca mais alguma tecnologia de processo, procedimento ou produto e cria uma nova solução. Mas vejam que essa curva ela começa a se alimentar dela mesma. E a tecnologia ela evolui muito rápido. E é isso que nós precisamos compreender, e precisamos compreender, inclusive, para dizer qual é o limite da jurimetria, eu não diria, mas da inteligência artificial, por exemplo. Até que ponto eu posso ter segregação de classes processuais para cair no escaninho A ou B, até que ponto eu não estou violando aí o juízo natural, enfim, nós precisamos aprofundar um pouco mais no debate quanto à tecnologia. Então aqui eu trago essa imagem que é, na verdade, a substituição tecnológica de velhos conhecidos. Então o Waze ele está substituindo ali o mapa que o pessoal vendia de porta em porta, de casa em casa. O Uber substitui o sistema tradicional de táxis. O e-commerce que eu tenho hoje como comprar de qualquer lugar do mundo, via AliExpress, ou via Mercado Livre, ou via Mercado Pago, ou via Shopee, que é a nova sensação do momento, enfim, através do meu celular. Isso é uma mudança tecnológica? Mas, além disso, isso é uma mudança cultural. As pessoas querem isso. E aí nós entramos no próximo ponto, último ponto, antes de eu passar, para a gente passar para a discussão sobre o judiciário gaúcho. Nós precisamos compreender o que é o mundo hoje e para onde é que as coisas estão caminhando. Mudança cultural, às vezes, quando eu vejo esse termo, eu acho um pouco batido, porque eu vejo as pessoas falando e às vezes as pessoas não entendem a magnitude do que estão falando. E às vezes dizem, mas o advogado tem que começar a se colocar diferente, tem que começar a pensar diferente. Não só o advogado. Todos os atores do sistema judicial têm que pensar diferente. Os servidores, os magistrados, os membros do Ministério Público, da Defensoria, todos nós. Aqui estou falando como um advogado, como é que a gente pode passar para o próximo século, como que a gente pode passar a exercer uma atividade que não seja uma atividade do século passado, porque o advogado é indispensável à administração da justiça. O que nós temos que observar é que as pessoas, e não é a tecnologia que está nos forçando a avançar, as pessoas, hoje as pessoas têm dificuldade em aguardar 1 ou 2 minutinhos depois que vêm os 2 Vzinhos azuis ali do WhatsApp. A doutora Maria Cristina não me respondeu. Eu mandei a mensagem para ela, eu vi que ela leu, ela não me respondeu, e as pessoas ficam ansiosas. Antigamente, o advogado poderia demorar um pouco mais para dar retorno para um cliente.
Hoje não pode mais. E não tem nenhuma tecnologia dizendo isso. O cidadão, as pessoas, nós estamos mais impacientes. Nós não aguardamos. É inerente à sociedade que nós vivemos. Então, nós precisamos nos reinventar, nos remodelar. E essa é a provocação que eu faço, que é para dar uma contribuição para o dia a dia de vocês. Nós precisamos repensar os nossos processos. E eu não estou falando de contratar tecnologia, é repensar como que a gente pode fazer melhor o que a gente já faz. Tá? Eu acredito, e pelo que eu tenho visto, que os advogados já estão fazendo a lição de casa. Quando eu comecei a falar de processo eletrônico aqui no Rio Grande do Sul, que foi em torno de 2015, quando eu entrei para a comissão, em que era presidente o Dr. Carlos Tomás Albornoz, vice-presidente Miguel Ramos, que também são bastiões do processo eletrônico aqui no Rio Grande do Sul, eu me lembro que o pessoal falava muito que o advogado tinha dificuldade com tecnologia. Né? O advogado, a classe dos contabilistas. Hoje eu vejo que não, todo mundo tem dificuldade com a tecnologia. Tirando o WhatsApp, Facebook e Instagram, até mesmo os advogados mais jovens têm dificuldade com tecnologia. E quando a gente coloca a variável que são os sistemas de processo eletrônico e eu jogo uma pitadinha de Java em cima, bom, terminou o expert em tecnologia. Então, tá na hora da gente repensar a forma com que a gente tem tocado essas questões na sociedade e elevar o nível do debate quando a gente analisa a questão pelo ponto de vista da prestação jurisdicional. E aí, gostaria de entrar aqui, doutora Maria Cristina, me interrompa a hora que quiser, eu gosto muito de bater papo, tá? Mas aí eu gostaria de entrar diretamente no que nós temos enfrentado e no que nós temos visto no Tribunal de Justiça, que eu acho que isso que é importante que os colegas tenham conhecimento, tá? Desde a audiência pública que nos garantiu a vitória, eu digo a vitória da advocacia e da cidadania, porque foi um pedido da advocacia a entrada do EPROC no lugar do que se tinha, que era o portal do processo eletrônico. Essa audiência pública ela aconteceu pouco mais da metade de 2017. No final de 2017, novembro de 2017, foi a última reunião do Comitê Gestor de Processo Eletrônico no Tribunal de Justiça. Era por onde nós tínhamos o debate institucional, como eu falei no início da fala. E é uma lástima, porque nós temos ainda esse comitê nos outros tribunais, no Tribunal do Trabalho, no Tribunal Federal, e é por lá que nós colocamos as demandas do público externo. Quem que é o público externo? Todos que não são os serventuários ali, os magistrados, desembargadores. Então, o cliente externo, como a gente chama tecnicamente, é muito maior, o volume é muito maior de cliente externo do que o cliente interno. Então, não há sentido em não haver essa porta aberta de diálogo. Em março de 2021, foi convocada uma nova reunião para esse comitê que estava desativado. Foi bom, foi proveitoso, mas novamente ele entrou em hibernação. E aí, uma reunião durante 2 anos de pandemia, nenhuma reunião depois de um possível ataque hacker e agora desse caos, dessas cegas, porque na verdade a gente não sabe o que está acontecendo dentro do tribunal hoje. Os serventuários não sabem o que está acontecendo no Tribunal de Justiça. Não são os advogados que não sabem. O público interno não sabe. Então, vou enfrentar essa questão da invasão e muito do que a gente sabe, eu trabalho no meu dia a dia com direito digital, com segurança da informação, então é mais afeto aos temas que eu trato, mas a possível invasão que aconteceu em maio, ao que a gente sabe por notas depois que foram à imprensa, foi um ataque por ransomware, que é um ataque bastante grave, em que um arquivo infecta os demais arquivos na rede, e eu me lembro que os advogados estavam preocupados, alguns advogados não queriam entrar no EPROC porque tinham medo de ser contaminado, e novamente, nós, enquanto sociedade, não estamos preparados para esse tipo de ataque,
em que pese as instituições deveriam estar preparadas, porque há notícias de prefeituras sofrendo ataques de ransomware, clínicas médicas, hospitais, há anos, não é há meses, há anos. Então, as instituições, as empresas precisam se preparar, precisam fazer a lição de casa. Tá? Nós termos dúvida não é o problema é o gestor ter essa dúvida. Eu posso ou não posso entrar no EPROC lá, ouvi dizer que está tendo um ataque por ransomware. Aí o tribunal me lançou a nota dizendo que os funcionários de casa, trabalhando em home office, estavam sendo infectados. O que eu vou pensar? Se eu acessar, eu também vou ser infectado. Né? Mas os servidores que tiveram alguma afetação na máquina local, quando estavam em casa, ou tiveram porque estavam fazendo acesso por um gateway de acesso, por um sisteminha de tunelamento de acesso. Então, é um programa, mas é como se eu tivesse ligado um cabo de rede do tribunal até a casa do serventuário. Tá? O acesso externo não há, por enquanto, como contaminar por ransomware, porque senão toda a internet do mundo estaria contaminada. Tá? Então, a contaminação, normalmente, via de regra, ela é local. Em alguns casos, para alguns amigos, isso não foi uma posição institucional que eu tive, mas para alguns amigos eu printei a minha tela logado no EPROC no primeiro dia que se suspeitou da invasão do ataque por ransomware, e estava lá o EPROC firme e forte. Né? Porque é desenvolvido numa boa linguagem, é desenvolvido em PHP, tem um bom banco de dados, a sua infraestrutura é apartada da demais da estrutura que abarca os outros sistemas do tribunal. Então, ele passou ileso pelo evento danoso. E agora nós temos esse congelamento, diria assim, da prestação jurisdicional aí há 2 ou 3 semanas. E nós não sabemos o que é. E pelas notas que o tribunal divulga, eu não tenho como saber o que é. Porque o tribunal afirma categoricamente que identificou que o atual problema não deriva do ataque hacker. Como é que eu tenho uma identificação negativa? Como eu identifico que algo não ocorreu? Eu não quero saber o que não ocorreu, eu quero saber o que aconteceu, o que está acontecendo. Há 2 semanas, 1 semana e meia, a gente recebe notícias públicas do portal lá do tribunal, dizendo que o problema é de hardware. Tira a máquina que está com problema e bota outra máquina nova. Na iniciativa privada, a gente resolve isso de 2 a 4 horas. A gente termina com a máquina que está com problema, bota uma máquina nova, sobe backup do sistema, se precisar, sobe o sistema novo inteiro. 2 a 4 horas é o SLA, é o tempo de resposta. Nós estamos há semanas com um problema grave no Temis. Todos os colegas que estão nos escutando sabem o que é o Temis, porque saiu uma nota dizendo que todos os processos que dependam do Temis estão com os prazos suspensos. Tá, doutor, mas o que é o Temis? É o portal do processo eletrônico? É o sistema dos juizados especiais? Não, não é isso. O Temis é o grande sistema do tribunal que segura tudo. Segura as informações que estão dentro do portal do processo eletrônico, o que a gente conhecia antigamente como ETEMS, depois eles resolveram mudar o nome. Então a interface externa, para o público externo, se chama portal do processo eletrônico. O TEMS é que fornece as informações para aquele sistema. O TEMS guarda todas as informações para guias de custas, por exemplo. O TEMS segura as informações dos processos físicos. Então, se eu não tenho TEMS, eu não tenho processo físico correndo. O que está funcionando sem o TEMS? EPROC. Vejam só, o EPROC está funcionando sem o TEMS. Ah, doutor, mas agora por último, teve lentidão. Não estava conseguindo gerar guia de custas por dentro do EPROC, porque as guias de custas são fornecidas, na verdade, pelo TEMS. Então tem uma APIzinha ali ligando, e o TEMS é que fornece a infraestrutura para guia de custas lá dentro da interface do EPROC. Tá? Na minha opinião, um erro, né? Devia ter sido mais clara essa nota. Alguns colegas estão com tiveram dificuldades no EPROC. 2 dias nós mandamos e-mail para lá e fizemos sair a certidão de indisponibilidade, inclusive para o EPROC.
mas a verdade é que os sistemas do tribunal, o Temes e companhia, portal do processo eletrônico, chegaram à exaustão. Isso não sou eu que estou dizendo. Na época, quando a gente migrou do portal do processo eletrônico para o EPROC, o tribunal é que se manifestou nesse sentido. O portal do processo eletrônico está chegando ao seu limite. Não aguenta mais volume de processo. Então não há o que fazer, quando o sistema está chegando no limite, não há o que fazer para que eu consiga ampliar, porque ele foi desenhado em cima de um framework. E aquele framework tinha limitações. Então, o que se sugeriu lá em 2017, migrar completamente os processos do portal do processo eletrônico e digitalizar todo o acervo dos processos para o EPROC em 2017. Em 2018, em uma reunião novamente, nós recomendamos: migrem todo o acervo físico para o EPROC e migrem todos os sistemas, todos os processos que já tramitam eletronicamente no portal do processo eletrônico para o EPROC. Muito mais fácil de fazer. Eu preciso fazer um pequeno sisteminha ali de importação e exportação para dentro do EPROC. Então, muito mais fácil de fazer. Mas isso faz muitos anos que nós estamos batendo nessa tecla e não foi atendido. E agora nós temos esses eventos que eu tenho as minhas dúvidas se esses eventos eles podem ser chamados de caso fortuito ou não, né, porque eles deveriam ter sido pensados, deveria haver uma contingência. Mas há algumas semanas nós mandamos ao gabinete, então, mais objetivamente aqui de dentro da CDTI, 5 proposições, tá? Que seriam o aprimoramento da comunicação e incremento da transparência do tribunal. Todas as instituições estão sujeitas a ataques hoje. Mas é preciso que eu haja com transparência e que eu consiga me apoiar nas demais instituições. A OAB não quer o insucesso do tribunal, a OAB quer o sucesso. A gente gostaria de não precisar estar falando sobre isso aqui hoje. Se o problema não existisse, nós não estaríamos conversando sobre isso. Nós encaminhamos também a proposição ao gabinete da presidência da OAB de pedido de migração imediata dos processos do PPE e também de intensificação da digitalização dos autos físicos, que nós já provocamos lá em 2017. Pedimos também a certidão da indisponibilidade. O que isso implica dizer? Qualquer sistema hoje, colegas, pode sofrer instabilidade, pode ficar fora do ar. Tecnicamente, tecnologicamente, isso é aceitável e a gente sabe que vai acontecer. O problema é como é que o mantenedor do sistema se vai expedir certidão ou não vai. Se eu não conseguir, tentei por 1 hora, 2 horas, não consegui distribuir um agravo de instrumento, eu não tenho até as 23h59 para ficar tentando. Passou de 1 hora, que é o que prescreve ali a 185 do CNJ, prorroga o prazo e pronto, acabou. Então, o tribunal viu que 9 horas da manhã, das 8 às 9, o sistema não funcionou, expede logo a certidão de disponibilidade. Isso é um problema que nós estamos falando hoje e que em 2015 a OAB estava requerendo que isso fosse feito. Então não é falta de tempo, é que não está andando bem, né? Um outro apontamento que nós fizemos foi quanto à falta de critérios para a contratação do PEX-IP, que, ao que se sabe, foi contratado por 36 meses, é um novo sistema de audiências. Então, a gente teve que aprender a mexer no Cisco, a gente teve que aprender no Meet, no Zoom, agora é o PEX-IP. PEX-IP, alguns colegas têm noticiado, a gente faz sempre um compilado, mas não tem o lobby de entrada, né? Não tem a sala de espera, como não tem o Google Meet, né? Agora, o Zoom tem, o Cisco tem. Então, eu preciso de um lobby, eu preciso, olha, Felipe entrou na audiência errada, tira ele, joga ali na salinha de espera, depois, quando for a próxima audiência, puxa de volta. PEX-IP não tem. É uma funcionalidade básica para mim ter um sistema operando dentro do sistema judicial. Ocorrem falhas constantes de conexão, e aí nós não sabemos se é por causa da celeuma que se instaurou nas últimas semanas no tribunal, ou se o fornecedor do software está tendo problema. Tem falta de permissionamento para que se fale durante a sessão, então não tem como
ir lá e mutar, ou, sei lá, entrou alguém que não era para entrar na sala, como é que tu retira, tu não tem permissionamento. Então, alguns problemas que nós apontamos ao gabinete para encaminhamento junto ao gabinete do tribunal, esse encaminhamento já foi feito. E por último, como última possibilidade, nós apontamos, inclusive, a possibilidade da lei do acesso à informação, para que a gente conseguisse descobrir aí o que tinha acontecido detalhadamente no último ataque, no último evento lá, que provavelmente se teve ali um ataque por malware, por ransomware, querendo entender quais eram as extensões das falhas, né? Até porque em alguns grandes portais jurídicos aí do Brasil se noticiou como sendo a maior falha, o maior problema, o maior incidente de informação, de segurança da informação no judiciário brasileiro. Então, essas proposições nós encaminhamos por último com o presidente Breyer e conversamos sobre isso, e eu tenho dito para a advocacia que nós temos que nos unir. Esse é o momento, e aí me encaminhando para o final, é o momento que nós temos que nos unir, que nos demonstrar, nos mostrar cada vez mais combativos. Os colegas sempre que me procuram, olha, eu estou com um problema, não saiu a certidão, eu mando e-mail para o tribunal, eu tento ajudar e resolver, mas nós temos que abrir o ticket de suporte. Dá trabalho, tem que pegar o telefone e gastar tempo com isso, nós não temos mais tempo, mas tem que inundar de ticket de suporte. Porque hoje a TI do tribunal apresenta esses relatórios, então a TI mesmo vai avaliar o que está acontecendo. Olha, eu tenho um pico de pedidos de ajuda aqui, eu tenho que corrigir. Então, a tomada de decisões é feita em cima desses números, eu tenho que abrir os tickets de suporte. Não tá tendo um problema que é jurisdicional, eu tenho que abrir o expediente na corregedoria. Vocês vão se surpreender como a gente consegue resolver problemas pela corregedoria. Institucionalmente, a gente gestiona muita coisa, e eu no meu escritório abro o expediente lá por dentro do formulário, no site do tribunal, e consigo resolver muitos problemas. Mas nós temos que ir além, nós não podemos ficar apáticos frente aos problemas que estão surgindo. Né? Para mim, o que mais me deixa entristecido nesse evento último aí do judiciário é não encontrar manifestação das outras entidades. Eu não encontrei, eu vejo que a OAB está combatendo uma luta solitária aí contra o caos que está acontecendo no tribunal, e não é contra. Nós não queremos, de novo, não se quer atrapalhar a resolução dos problemas, pelo contrário, nós queremos ajudar a construir. Agora, nós precisamos que os processos andem. O que chega de relatos, colegas, de colegas que atendem pessoas com deficiência e que estão com uma liminar lá para receber, e a liminar não sai porque está tudo parado. Internação hospitalar, problemas com patrimônio, problemas com a vida, problemas com a liberdade. E aí, como é que nós, advogados, a voz do cidadão, como é que nós vamos manejar o remédio necessário? Então, para mim, doutora Maria Cristina, foi uma alegria o convite que tu me fez, porque falar durante o mês do advogado sobre um tema que ele foge até a atual situação da tecnologia pura, né? Nós estamos falando aqui de prerrogativas, que é um tema caro e negociável para a advocacia. Eu vejo que é importante o diálogo, né? Não se mudou nada, e eu acho importante o diálogo porque eu vi o diálogo funcionar com o nosso grande líder, Cláudio Lamac. O diálogo sempre funcionou com o Dr. Marcelo Bertolucci. O diálogo sempre funcionou com o Dr. Ricardo Breyer. Então nós temos grandes líderes. A OAB Gaúcha, ela tem uma história assim que eu me orgulho de fazer parte. Né? Então eu vejo que nós, com bastante trabalho, nós vamos conseguir resolver os problemas. Eu acredito que os problemas no Tribunal de Justiça vão ser resolvidos muito em breve, de verdade. Só que eu penso que o diálogo sobre essas questões não pode parar. As decisões tomadas de forma equivocada no passado pelas
administrações, e eu não estou fazendo uma crítica a esta administração, elas não podem se repetir, porque é a cidadania que paga a conta no final. Tá? E dizer para vocês que tenho a certeza que nós aqui estamos atentos, estamos trabalhando, como disse a doutora Maria Cristina, disse que a minha agenda é cheia, e disse com conhecimento de causa, porque também não é fácil atuar na subseção, a vice-presidência, a presidência, toda a sua diretoria, a gente sabe que é atribulado, então, da mesma forma, eu agradeço por esse bate-papo aqui que a gente está tendo, que a gente vai ter, porque são questões importantes para a advocacia. Fico aberto aí para as colocações, doutora Maria Cristina, tuas e dos demais colegas. Isso, doutor, como passou rápido, né? A gente fica pensativo, né, quanto a essas questões que o senhor levantou. É muito bom a gente ter a oportunidade de ter esse tipo de diálogo, né? Como o senhor bem mencionou, assim, as subseções sofrem diretamente e a gente está cara a cara com os colegas. Muitas vezes a gente não sabe o que dizer, nem para os nossos próprios clientes, porque o desejo da advocacia é simplesmente trabalhar, né? Que as coisas funcionem, né? E é um desejo compartilhado da seccional também, e isso traz, né, a importância desse nosso diálogo. Nós pensamos, né, um evento por semana no mês do advogado aqui na nossa subseção, e pensamos com muito carinho em quais assuntos, né, e quem a gente iria convidar para trabalhar, né, para valorizar então esse mês da advocacia aqui. E sem dúvida, assim, o assunto mais pedido foi a questão do processo eletrônico, né, e as turbulências pelas quais o Tribunal de Justiça tem passado e a gente tem sofrido tanto, né? A gente vê casos de colegas que realmente, doutor, estão passando muita necessidade, né? E o senhor muito bem colocou que o silêncio das outras entidades é ensurdecedor, né? Parece que quem se importa, e claro que isso pode ser uma impressão individual, mas falando com os colegas também, quem de fato se importa com o andamento da jurisdição é a advocacia, são os advogados e advogadas, né? Porque o tribunal não nos oferece a transparência nem para dizer o que de fato está acontecendo, se é uma nova invasão, se é uma instabilidade do sistema. E ainda bem que nós temos na OAB essa fonte, né, esse braço forte que é o senhor e a sua equipe, né, que nos trazem todas essas informações, né. Doutor, eu estou aqui acompanhando o chat também. O doutor Edmilson Miquelon, que é o nosso conselheiro estadual, ele está registrando a sua admiração dele pelo senhor, né? Pelo excelente trabalho à frente da Comissão de Tecnologia e pelo bate-papo. Eu sei que os colegas talvez tenham outras perguntas, né? A gente deixa à disposição, né? Para quem tiver alguma colocação. E, assim, uma pergunta, doutor, que eu acho que é de interesse comum, assim. Bem, nós não, institucionalmente e socialmente, o tribunal não está sendo transparente com o que de fato está acontecendo com essa instabilidade do sistema que vem se apresentando, né? O que a gente sente é que o EPROC, embora ele esteja funcionando, ele está um pouco mais lento. Não se sabe ainda se é uma impressão ou se é algo que esteja acontecendo, embora os prazos continuem correndo. Quando acontece essa instabilidade, o tribunal não oferece certidões, por exemplo, né, de suspensão de prazo ou não nos diz o que fazer. Frente à OAB, assim, qual a medida que deve ser tomada? Se a gente pode colocar aqui o e-mail direto ou se tem algum número de telefone que a gente possa entrar em contato. E a sua orientação também com relação a reclamações frente ao tribunal, né? Porque eu acho que, bem como o senhor disse, a união faz a força nesse sentido, né? Quanto mais pessoas pressionarem, mais eles também vão registrar essa insatisfação. Então, para a gente procurar se sentir um pouco menos de mão amarrada, doutor, o que o senhor sugere? Perfeito, ótimo a tua colocação e preocupação, que realmente é a preocupação de todos. Quanto à certidão de indisponibilidade, o que eu tenho feito há uns
3 anos, 4 anos, tá? Eu entendo que o tribunal tem... Eu entendo não, o tribunal possui ferramentas capazes de determinar determinada instância de serviço do sistema parou de funcionar. Contou 60 minutos, coloca a certidão de indisponibilidade. Não é o que está acontecendo, infelizmente. Então, quando os colegas entram em contato comigo, eu peço sempre, faz um printzinho de quando começou, que tu não está conseguindo acessar, e dá 60 minutos. Em 60 minutos, fechou o tempo legal, da 185 e também da lei do processo eletrônico, também eu não vou me lembrar o ato normativo aqui do TJ, que também prevê a prorrogação do prazo para instabilidades superiores a 60 minutos, importante, ininterruptas ou não. Então, se o sistema parou de funcionar por meia hora e voltou, aí daqui a pouco ele parou de funcionar por mais 20 minutos, e depois por mais 20 minutos no mesmo dia, é para suspender o prazo. Então tem que sair a certidão de disponibilidade, tem que prorrogar o prazo. Então, se mandar para mim, manda descrito, bonitinho por e-mail, eu encaminho direto para a corregedoria, direto para o chefe da equipe de TI do tribunal. Normalmente não há problema. O que eu tenho dito nas subseções, fala com a presidência, ou enfim, com a diretoria da subseção e encaminha para mim. Eu resolvo sempre no dia. Às vezes eu estou correndo com compromisso profissional, que vez ou outra, né, doutora Maria Cristina, nós temos que trabalhar também nos escritórios, mas mesmo assim, eu tento ajudar os colegas porque eu gostaria de ser ajudado. Então eu trato como eu gostaria de tratar. Então sempre que chega a demanda para mim, a gente coloca. Então se vocês mandarem para qualquer lugar, para o gabinete, para a corregedoria da UAB, vai cair em mim, tá? Vai ser encaminhado para mim. E os colegas que têm meus contatos, coloquei lá no início, né? Então podem mandar para o meu e-mail, para Instagram, só para mim não perder o fluxo, eu prefiro que mande por e-mail, tá? E aí a gente coloca. E aí eu tava respondendo essa questão das certidões e tu perguntou outra coisa também depois que eu me passei. Se o EPROC está de fato lento ou é uma impressão nossa? Perfeito. Essa é importante. Eu vou inferir sobre o que eu vejo e sobre o conhecimento tecnológico que eu tenho, tá? O tribunal tem soltado notas dizendo, estamos substituindo máquinas. O problema que aconteceu é grave e é no banco de dados. Eu tenho um número de 10 máquinas, hipoteticamente, tá? Para segurar o balanço da rede, né? O load balancing. Se eu tiro 2 máquinas que eu estou substituindo, querendo ou não, se eu compartilho recursos daquela máquina, os outros sistemas vão sentir. Eu não sei o que está acontecendo. Agora, eles, pelo que se percebe, estão mexendo profundamente e com bastante intensidade, diuturnamente lá na rede. Então, isso pode sim afetar. Agora, lembremos, o EPROC ele é construído de uma maneira muito interessante, bem arquitetado pelo TRF, que é, eu tenho um núcleo, eu tenho o coração do EPROC e eu tenho módulos. Então, quando eu vou colocar lá no Tribunal de Santa Catarina o EPROC, eu vou fornecer um núcleo, a parte principal do EPROC, e alguns módulos personalizados para o Tribunal de Santa Catarina. Quando o TRF aqui diz assim, pessoal, nós vamos atualizar versão, é diferente do que acontece no PJE. Cada X do trabalho diz, eu vou atualizar, essa eu vou pular, porque eu não tenho tempo, não tenho equipe, essa eu vou pular, eu atualizo na próxima. No EPROC, o coração dele, quando o TRF diz eu vou atualizar, atualiza. Então, todas as funcionalidades atualizam em todos os lugares. Então, eu tenho, eu diria assim, um mínimo de requisito sempre preservado ali. Então, eu confio muito na forma com que o EPROC foi desenvolvido. Não só na parte de programação, mas na parte de estruturação de como deve funcionar. Ele tem muitos gatilhos de segurança ali muito interessantes. Então, sim, eu vi que tiveram instabilidades, tá, nos últimos dias, mas mesmo assim eu continuo aplaudindo o EPROC, porque mesmo lá na infraestrutura do tribunal, que está com problemas, tem resistido bravamente. Então, penso que se todo o acervo estivesse no EPROC, nós não estaríamos, por exemplo, enfrentando esse problema agora. Então, peço para que tenham fé, que continuem confiando no EPROC, porque é a nossa melhor saída.
isso não sou eu que estou dizendo, o CNJ mesmo avaliou, o EPROC é um dos melhores sistemas do país. Na minha opinião, era EPROC em tudo. Se não der para colocar EPROC em tudo, EPROC no judiciário, modo geral, e PJI na Justiça do Trabalho, estamos bem. Eu iria por esse caminho. O EPROC, ele é o melhor sistema mesmo, né? Assim que eu já tive contato enquanto advogada, acho que é quase unânime nessa posição, porque se nós estamos trabalhando agora, é porque o EPROC existe, pelo menos num percentual de processos, né? Porque o processo do tribunal simplesmente não E o está EPROC, eu não sei se todos sabem, mas o EPROC ele foi idealizado por um juiz, doutor Tejada, do TRF, em Ele conjunto advogou, com o Miguel Ramos, com o Albornoz, há muito tempo atrás. Teve uma colaboração muito grande. Teve uma das contribuições nossas que nós levamos uma lista com 30 pedidos de melhoria no EPROC. Todos, não foram alguns, todos foram aceitos, desenvolvidos e implementados e estão lá. Então, eu brinco, tá? E não é querer jogar contra, mas eu digo assim, o EPROC, ele não é tão bonitinho, mas ele funciona. Quando eu bato a chave, ele tá lá, tá pronto para peticionar. Então, até me perguntaram, doutor, por que o OAB não pede para melhorar a interface? Eu não vou me arriscar, eu não vou pedir para mexer em nada. Pois mexe, o negócio para de funcionar. Então tá excelente do jeito que tá. Mas mesmo assim, eles mudaram ali o portal, então ficou mais bonito e eu sei que eles estão remoçando as interfaces internas, então isso já está acontecendo. Então, é um sistema fantástico, tá? Fantástico. Bom. Doutor, no final do mês passado, né, a direção do foro aqui de Juí entrou em contato com a nossa diretoria e solicitou que a gente pedisse aos colegas que devolvessem o máximo de processos físicos possível, porque o Tribunal de Justiça, então, iria começar a digitalização desses autos, né? Então, a gente fez toda uma campanha com os colegas, enfim, nesse pedido. A gente vê que aqui eles também estão com poucas informações, também há um sofrimento por parte dos servidores aqui, né, em primeiro grau, mas a advocacia atendeu esse pedido, né, e tem devolvido os autos. O senhor acha que, claro, com as informações que o senhor tem, né, se essa promessa de digitalização dos processos, né, se confirmar, o EPROC ou o Tribunal de Justiça vai ter capacidade para suportar os processos que serão inseridos no sistema? Será que a gente correria algum tipo de risco de superlotar o sistema do Tribunal de Justiça? Não sei se ficaria tudo no EPROC ou como é que funciona, né? É importante a tua preocupação. A limitação que a gente fala que teve no portal do processo eletrônico, ela é diferente. Porque o que o tribunal fez? Pegou um framework, como é que eu vou explicar? Não é modelo, tá? Pegou um modelinho de sistema e a partir dali adotou. Estou falando numa linguagem bem leiga para que todos entendam. Há limitação naquela modelagem de software, então eu não posso expandir. É diferente do EPROC. O EPROC ele foi construído do zero, em PHP. Então eu não tenho um framework me limitando por fora. Eu posso fazer o que eu quiser, ele é elástico. Né? O tribunal só teve que escolher ali qual banco de dados, se ia ser MySQL ou Oracle. Salvo engano, o EPROC no TRF ele é MySQL, ele não é Oracle, mas acho que o pessoal ali no TJ tinha um pouco mais de experiência em Oracle, resolveram substituir o banco. Mas não vai haver esse problema. É importante também o que tu colocou sobre digitalizações, bacana que já está refletindo isso aí no último encontro que nós tivemos com a TI, com a corregedoria, eles nos posicionaram que o que está acontecendo, isso está público lá, a contratação lá no TJ, ao invés de eles contratarem uma empresa somente que ia digitalizando por áreas no estado, eles contrataram mais empresas para ir fazendo essa digitalização de forma simultânea, para tentar correr atrás do prejuízo do calendário que a outra empresa deixou para trás. Então eu penso que nós vamos ter sim um avanço de digitalização. Eu não gosto de pensar, e aí bacana que aí vocês estão entregando os processos para que eles digitalizem. Uma dúvida que é recorrente, que eu gostaria de colocar aqui, é sobre
é o advogado responsável pela digitalização? Categoricamente não. Não é o advogado, o CNJ já se posicionou. O tribunal quer digitalizar processo, responsabilidade do tribunal. Agora, eu mesmo tenho sido reticente em digitalizar os processos do meu escritório. Eu tenho pessoal, eu tenho equipamento capaz de digitalizar, eu fiz o cálculo, o meu acervo eu levaria 15 dias para digitalizar por completo por minha conta. Mas eu entendo que não é minha responsabilidade, deixei. Mas com as últimas instabilidades, se a janela for aberta novamente, eu digitalizo meu acervo. Mas é uma opinião, é uma posição pessoal minha e estratégica para o meu negócio. Né? Então, cada um tem que avaliar. Muitos estavam tendo problema porque as varas estavam pedindo para que digitalizasse um a um o processo. Não há essa limitação. É processo de capa a capa, alguns até por desconhecimento, porque o colega dizia, não, doutor, mas eu fui lá no cartório e o servidor disse, como é que eu vou fazer? Eu não sei resolver isso aqui. Bom, mas aí é um problema do servidor. Aí eu vou entrar em contato com a corregedoria vai entrar em contato com a vara e vai esclarecer. Mas é problema do tribunal particionar aquele arquivo, não é responsabilidade minha. Já não é responsabilidade minha digitalizar. Nós estamos no intuito de colaborar e agilizar alguns processos que precisam de prioridade, estamos digitalizando. Mas é importante que a gente avalie as possibilidades, estrategicamente, o que é que a gente pode fazer. Mas, de novo, a responsabilidade é do tribunal. Eu penso que vai começar a andar um pouco mais. Não sei, não consigo, não sei do futuro, mas a estratégia, essa segunda estratégia, ela é muito melhor do que a primeira, em que se contratou uma e ela ia ter que ir vencendo de comarca a comarca. O grande problema é eu ter perdido algumas digitalizações. Tiveram colegas, inclusive, que pegaram o processo, digitalizaram, a vara não cadastrou em tempo e o processo começou a andar de novo físico. E aí se perdeu aquela digitalização. Então, falta um pouco de estruturação e de organização nesse planejamento, né? Mas eu penso que nós estamos, a luz no fim do túnel, ela está logo ali. Eu penso que as coisas vão começar a se resolver. E igual, não é pretexto para que a gente descuide dessas questões, né? Vamos pensar que se nós aqui a OAB tivesse abandonado, o EPROC está numa boa lá na Justiça Federal, tá bem, se o EPROC está andando, deixa ele andar. Não, a OAB está sempre lá, está sempre se comunicando com a equipe de desenvolvimento, com a equipe gestora, a gente está sempre sugerindo melhoria, a gente está sempre tentando auxiliar. Eu acho que é isso, as instituições elas têm que fazer o seu papel. Todas as instituições deveriam estar fazendo seu papel agora, para ajudar, para dar um chacoalhão e dizer, olha, vocês têm que prestar atenção, a situação é grave, nós somos sim solidários com o que está acontecendo, não no tribunal, com a prestação jurisdicional como um todo, mas nós temos que agir, nós não podemos também ficar inertes frente ao que está acontecendo. Então eu penso que essas questões elas estão por se resolver muito brevemente. É importante colocar isso, né, doutor? A gente tem aqui os nossos juízes estaduais, eles são muito acessíveis à advocacia, compartilham das nossas angústias também. E foi nos passado, no início do ano, que 40% dos processos cíveis da comarca de Ijuí estavam no EPROC. Isso agora no início do ano. Podemos dizer que 38%, 39%, talvez os 40%, tenham sido digitalizados pelos advogados e advogadas, né? Quando houve aquela abertura, né, da possibilidade de digitalização, muitos colegas, inclusive eu e outros, enfim, fizeram um papel que é do tribunal, né? Então, a gente... para buscar o melhor para o cliente, para possibilitar continuar trabalhando, a gente se submete a essas questões, né? Que não são nossa responsabilidade, com certeza, mas também a gente é solidário com a pandemia, enfim, tudo que aconteceu, né? É uma questão que interessa a todos ser resolvido. Mas a gente sempre deixa claro isso aqui, pelo menos na nossa comarca, na nossa região, que se o EPROC está funcionando com quase metade dos processos, né, ativos é por conta da advocacia, né, do trabalho da advocacia. Então, isso é muito importante, essa troca, né? Eu sei que às vezes tem outras comarcas que são assim ou um pouco diferentes, né? Doutor, eu tenho mais uma pergunta, não quero tomar muito seu tempo, e também, assim, eu sei que os colegas
estão se manifestando também, agradecendo a sua fala, tema excelente, parabéns, muito válida a iniciativa. Eu queria colocar que o seu trabalho na Comissão de Tecnologia, né, junto com o presidente Breyer, enfim, ele é fundamental, né, porque a gente, quando foi implantado o EPROC, a gente disponibilizou uma estagiária para ensinar os colegas a digitalizarem processos e distribuírem uma inicial, né? Os colegas se sentiam muito angustiados, e isso era um privilégio, né, entre aspas, dos colegas mais antigos, né? Agora, parece que todos estamos no mesmo barco de desconhecer o que está acontecendo, compartilhando o sentimento que a gente tem, compartilhando essa angústia que os mais antigos tinham em distribuir uma inicial, a gente tem a angústia de que, bem, será que o prazo voltou? A gente soube de relatos que colegas protocolaram recursos no JEC e sumiu a peça, né? As peças sumiram, enfim. Então, essa angústia é diminuída, assim, pelo trabalho da seccional e pelo seu trabalho do presidente Breyer, com certeza, porque a gente sabe que é um trabalho mesmo por amor, que faz diferença, né, que é de ordem mesmo, gratuito, enfim, o senhor disponibilizando o seu tempo hoje para nós também é muito importante. Eu vou fazer só mais uma pergunta, eu teria um livro de perguntas para fazer, mas eu sei que a gente também já está no avançado da hora, né? Uma pergunta que que é um medo, não só meu, medo de toda a advocacia. Ainda existe o fantasma do CNJ revogar o EPROC no Rio Grande do Sul e impor a implantação do PJE? Esse fantasma existe ainda? Essa possibilidade? Existe. É por isso que é importante um encontro como o de hoje. É importante que toda a advocacia de Ijuí e as cidades ao redor aí que pertencem à subseção, que fiquem atentos. Teve um evento no ano passado, se não me engano, que foi colocado em votação a proibição da verba de manutenção do EPROC no Conselho de Justiça Federal. E isso a gente ficou sabendo numa sexta-feira, e a sessão de julgamento dessa matéria seria na segunda-feira. Na pandemia. Eu não tenho nem tempo para falar com quem eu preciso falar. E conversamos com o conselheiro que representa a OAB no CNJ, conversamos com o presidente Breyer, com o Dr. Cláudio Lamáquia, conversamos com o presidente do Paraná, de Santa Catarina, conseguimos uma mobilização em tempo recorde e conseguimos reverter o que estava para acontecer. Esse risco, ele é constante. O ministro anterior, o ministro Toffoli, a impressão que eu tenho é que ele era bastante simpático ao PJE, então foi difícil, foi intenso. Vejo que ainda há uma predileção pelo PJE. Não compreendo por quê, e aí não estou falando mal do PJE da Justiça do Trabalho. O PJE da Justiça do Trabalho é uma versão do CSJT. O PJE que se quer colocar nos demais estados não é o PJE que nós temos na Justiça do Trabalho, que é excelente, perto da versão do PJE dos estados. É uma verdadeira coxa de retalhos. Então, tu entra num estado, no PJE estadual, tu vai estar lá a versão 1.12, o outro vai estar a 1.7. Aí não entrou ainda aquela funcionalidade que tu já está acostumado a trabalhar. O outro tem o erro antigo da outra versão. São vários sistemas com o nome de PJE, ou seja, não tem uniformização nenhuma. Então, o que eu sempre ponderei, ou nós vamos adiante com a questão do escritório digital, que eu não vejo se falar no Conselho Federal, infelizmente. Acho que isso era para ser tema número 1. O escritório digital, adotem o sistema que vocês quiserem. Constrói o escritório digital nos bastidores se comunica com cada um dos sistemas, entrega as peças e nós estamos bem. Isso não vai acontecer. Então, eu penso assim que os maiores sistemas poderiam coexistir. É o pedido, é o que a advocacia tem que
buscar EPROC, o PJE, o ESAGE também está amadurecido, está bem desenvolvido. Eu acho que esses 3 sistemas aí, eles atenderiam o Brasil inteiro. Cada tribunal adota o que preferir. Dá autonomia, que é de competência do tribunal. Não estou pedindo para dar dinheiro para o tribunal desenvolver o sistema do zero, que isso é um absurdo, né? Que foi o que aconteceu lá no passado. Nós tínhamos 48 sistemas de processo eletrônico no Brasil. Uma loucura. Eu estava comentando com uma colega aí na semana passada, retrasado, tive que peticionar no Rio de Janeiro. Um absurdo aquele sistema Apollo, assim, um terror. Olha, brigou de igual para igual com o PPE aqui no Rio Grande do Sul. Eu fiquei abismado. Então, nós temos que propor no CNJ a coexistência desses sistemas e que cada tribunal possa escolher PJE, EPROC e ESAGE. Acho que seria uma proposição bem sólida, bem consistente. Mas sim, ainda temos esse risco. Ele é constante. Nós estamos sempre alertas, brigando, seja fim de semana, no meio da semana, para evitar que essas questões sejam aprovadas. Doutor, sintam-se acolhidos pela nossa subseção, né? E vai a nossa gratidão, com certeza, ao trabalho de vocês, com certeza, em nome de todos os nossos colegas, né? Do nosso presidente Luiz Carlos Vasconcelos, do nosso conselheiro Edmilson Miquelon também, dos colegas que estão assistindo, né? Porque a gente sabe o quão relevante é essa atuação, né? A gente tem uma parceria aqui com a Unijuí, a universidade, que a gente estuda tecnologia, né? Uma comissão própria para isso. Então, a gente se coloca também à disposição, precisando, a gente podendo ajudar nesse sentido, assim. As nossas orações para que o EPROC tenha muitos anos de vida, vocês já têm, com certeza, mas a gente sabe que não é fácil, né? Nunca cessam, né, as discussões, a gente sempre está construindo algo novo, com certeza. As batalhas não terminam, é inerente aí da nossa profissão, ainda bem que já estamos acostumados com isso. Fiquem tranquilos que de nossa parte aqui nós seguimos firmes no propósito. Não posso deixar de agradecer ao nosso presidente Breyer também, porque desde que assumi a presidência, ele tem priorizado sempre a advocacia. Então, sempre o que diz é: vamos atender a advocacia, não importa o que seja preciso, vamos atender, vamos qualificar, vamos buscar. Então, sempre priorizou, né? E agradeço a vocês, a toda a diretoria em teu nome, ao meu colega de conselho, também ao presidente, pelo espaço. Eu acho que esse tipo de espaço ele é importante. O diálogo é sempre importante, né? Seria importante, nesse ano que se passou, especialmente, que a gente pudesse ter conseguido ir nas subseções, só não fomos devido à pandemia, mas nós aqui da nossa parte sentimos falta, né? Quando fazíamos o giro ali pelo estado, eu tirava 2 dias da semana, então trabalhava de segunda a quarta, quinta e sexta passava visitando o estado todo, treinando, capacitando os colegas. Mas essa troca, né? Porque quando a gente entregava conhecimento, a gente ouvia o que é que os colegas, quais eram as preocupações, e a gente conseguia, inclusive, formular proposições. Então, esse debate junto às subseções, ele é muito importante. Então, te agradeço o convite aí, o espaço, e a todos os colegas, agradeço por terem tido paciência de nos escutarem até agora, mas é um tema do nosso interesse. É importante que a gente gaste um pouco de energia. Eu sei que o tempo é corrido, que o tempo é escasso para a advocacia cada vez mais, mas nós temos que nos preocupar. A preocupação que a doutora Maria Cristina colocou aqui sobre se a gente corre ou não risco quanto ao EPROC, ela é real, e tantas outras. Então, nos acompanhem lá nas redes sociais para ficarem atentos aos temas e contem conosco sempre que precisar. O pedido de vocês aí é uma ordem, tranquilamente. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada aos colegas que nos acompanharam. Então, estamos encerrando. Obrigada, viu? Boa noite a todos. Boa noite.